Olá, galera, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 1º de dezembro, eu estou gravando esse vídeo para falar com vocês sobre a prova da UERJ. A prova da UERJ, a prova específica, aconteceu hoje, e eu estou aqui para poder comentar a prova que vocês fizeram. Eu gosto sempre de falar com o aluno que prova do livro, prova de interpretação, ela tem sempre uma questão que é importante que você entenda que a sua redação de resposta é uma redação que ela não pode ser levada em consideração aquilo que não vai ser igual ao que está no gabarito. Ela passa por uma ideia que está próxima àquilo que o gabarito aborda, mas não tem que ser igual ou vai ser igual àquilo que está no gabarito. O que vai contar é a ideia. Então, é importante que você entenda a obra para que você possa compreender o contexto e, a partir daí, responder aquilo que a UERJ ela tem como gabarito oficial. Então, o que acontece? A gente eu vou projetar aqui a prova, deixa eu ver se aqui, vou projetar a prova e não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, né? A letra eu acho que está um pouco pequena. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui a letra para que a gente possa ter uma ideia melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Melhorou. O que acontece, moçada? A prova da específica ela veio sobre Caim. E como ela veio falando do livro Caim, a gente já esperava que eles pegassem trechos da obra, fragmentos da obra, e colocassem para a gente discutir. A prova ela começa, aqui no caso, com o capítulo 3. O capítulo 3 é muito importante, porque o capítulo 3 ele é o capítulo em que você vai ter ali o episódio do assassinato de Abel. Justamente o capítulo em que você tinha ali as informações sobre os dois irmãos. Abel, que era um rapaz que tinha voltado para a criação de gado. Caim, ele era aquele agricultor. E começa aí nesse capítulo, a gente sabe que você tem justamente o quê? As oferendas. Os dois eram muito juntos, muito unidos. Quando começou essa história de oferenda para Deus, o que aconteceu? Abel queimava a carne e essa fumaça ia até o céu, como se Deus aceitasse aquela oferenda. A fumaça de Caim, ela subia um pouco, se dispersava. O que isso significa? O que isso acaba significando? Isso acaba significando que você tem ali uma inveja, porque o Saramago ele vai conduzindo a narrativa dizendo que Abel não se compadece do irmão. Ele vê que o irmão está contrariado, e em vez de ele chegar e ser solidário, ser amigo, falar, não. Ele fica fazendo aquela zoeira de irmão. E isso vai incomodando Caim, até que um momento ele vai lá e mata o irmão. E ao matar o irmão, Deus aparece, e aí, né, tem essa passagem aqui, na linha 30, que fizeste com teu irmão? Perguntou. E Caim respondeu com outra pergunta. Era eu guarda-costas, meu irmão? Mataste-o. Assim é, mas o primeiro culpado és tu. Eu daria a vida pela vida dele, se tu não tivesses destruído a minha. Quis pôr-te à prova. E tu quem és para pôres a prova de que tu mesmo criaste? Sou o dono soberano de todas as coisas e todos os seres. Dirás, mas não de mim, nem da minha liberdade. Liberdade para matar. Como tu foste livre para deixar que eu matasse Abel quando estava na tua mão evitá-lo. Bastaria que por um momento abandonasses a soberba da infalibilidade, ou seja, de ser infalível, que partilha com todos os outros deuses. Bastaria que por um momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade. Só porque não deverias atrever-te a recusá-la, os deuses e tu, como todos os outros, têm deveres para com aqueles a quem dizem ter criado. Esse discurso é sedicioso. É possível que o seja, mas garanto-te que, se fosse Deus, todos os dias diria abençoados sejam os que escolhem a sedição, ou seja, a rebeldia, de não aceitar regras,
porque deles o reino será o reino da terra. Sacrilégio será? Mas, em todo caso, nunca maior que o teu, que permitiste que Abel morresse. Tu é que mataste. Sim, é verdade. Eu fui o braço executor, mas a sentença foi ditada por ti. Ou seja, é um fragmento que quem fez o curso e participou dos debates, discussões, as aulas que foram dadas, a gente sempre chamava atenção sobre essa questão, né, de que Caim ele vai ser um questionador de Deus. E como ele é um questionador de Deus, ele coloca, né, quem és tu para poder chegar e falar que eu sou prova, que eu vou ser aquele que vai ser colocado à prova. Então, essa rebeldia de Caim, essa coisa de Caim confrontar Deus, e ele não aceita o fato, ele sempre utiliza adjetivos negativos para se referir a Deus. Deus é vingativo, Deus é malicioso, Deus é aquele que vai manipular, Deus é aquele que vai fazer com que as pessoas percam, ele não estimula a bondade das pessoas, as pessoas, ao contrário, matam, mentem, praticam incesto, fazem tudo em nome de Deus. E Deus não pune, Deus parece que aceita tudo isso. Então, veja bem, no romance Caim, José Saramago promove, em relação ao texto bíblico, uma inversão dos papéis. Pessoal, vamos lá. Em relação ao texto bíblico. O texto bíblico, quais são os papéis? Deus está acima de todos. Caim, assim como todos os seres humanos, está justamente o quê? No plano dos homens, no plano mortal. No momento que diz inversão dos papéis desempenhados por Caim e Deus, o que fica claro no diálogo que eu acabei de ler aqui para vocês é que Caim, ele não reconhece a autoridade de Deus. Ele não aceita a autoridade de Deus. Ou seja, se na Bíblia todos temem e cumprem de forma submissa as vontades de Deus, ora, nesse trecho que a gente leu, a gente tem justamente aquilo que vai ser a marca de Caim em relação a Deus. Ele não vai aceitar as ordens de Deus. Ele não vai ser passivo diante de Deus. Ele, ao contrário, ele confronta, ele enfrenta, ele questiona. Ele até depois ele vai dizer que no início Deus se apresentava para falar com as pessoas. Depois, Deus se esconde em colunas de fumo. Deus se esconde em nuvens escuras. Ou seja, Deus se esconde como se ele não tivesse coragem de assumir as maldades e as punições que ele aplica aos homens. Então, quando ele fala no texto bíblico, Deus está acima e os homens estão abaixo. Se ele diz que há uma inversão de papéis desempenhados pelo personagem Caim e Deus, era você, nesse enunciado, já perceber que ali você tinha que colocar que essa postura de não aceitar a autoridade de Deus, não aceitar passivamente a palavra de Deus, os comandados de Deus, desculpe, isso é o que caracteriza essa inversão de papéis. E aí, com base na leitura do romance e no fragmento do texto 3, explica essa inversão. Então, era essa inversão que eles queriam que você visse sobre como o homem, como Caim, ele não aceita, ele não é passivo dentro da autoridade de Deus. E aí você tem essa coisa, né? Deus não é o personagem principal. O nome do texto é Caim. E nós acompanhamos a jornada de Caim e a maldição que Caim carrega. Então, Caim, ele, de certa forma, ele se torna protagonista e Deus não é o protagonista. Então, também tem uma inversão de papéis ali. Você tinha caminhos para poder justamente responder essa questão. E a questão número 1 seria em cima disso. Agora, a questão número 2 era uma questão de verbo, mas não só de verbos. Veja bem, você tinha que ler o contexto do uso. E aqui o uso do verbo você vê, usavam e estava. Ontem eu estava mesmo dando aula no curso lá em Niterói e estava falando com os alunos sobre a questão do uso do verbo. Eu falei, toma cuidado, porque o verbo ele tem diferentes valores. E a UERJ gosta de usar muito o verbo do gerúndio, verbo do particípio. Procura observar os verbos, porque o verbo de narrativa é verbo no tempo passado. Então, você tem que observar como que esses verbos são utilizados para a construção do sentido do texto.
E aí ele coloca, quando já cresciditos, ou seja, quando já estavam crescidos, usavam de todos os pretextos vários, quer dizer, usavam de todos os pretextos, dá uma ideia de passado, mantém essa ideia de passado, porque quando já cresciditos, quer dizer, quando eles já estavam crescidos, eles usavam de todos os pretextos válidos e menos válidos para que o pai levasse consigo. Então, era comum agir, era comum refazer, era natural acontecer aquela ação no passado. Tanto tempo sem dar notícias, e agora aqui estava. Olha só, o estava aqui, quando ele fala o agora aqui, ele está dando ao verbo estar um valor de presente, que está agora aqui, vestido como quando expulsou do jardim do Éden os infelizes pais desses dois. Então, veja bem, o pretérito imperfeito, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o pretérito imperfeito, existem 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito é indicação encerrada, pontual. Pretérito imperfeito, para dar uma ideia de repetição, uma ideia de algo que era comum, que aconteceu no passado, a ideia de uma ação interrompida no passado. O verbo pretérito imperfeito tem esse valor semântico aí. E aí que está a grande questão. Quando a gente está falando, quando a gente está falando sobre o verbo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o verbo, ele, na primeira, tem essa ideia de ação repetida, mas ele está falando que tem um valor diferente. Então, aí, qual é o valor diferente que eu tenho aqui? É esse agora aqui. Porque agora aqui estava, está dando o valor de quê? De algo atualizado, de uma ação que seria do presente. Então, ele torna a ação presente. E isso é forçado, isso, quer dizer, o que faz? A segunda pergunta é, explica o valor semântico, no caso do tempo verbal 1 e o tempo verbal 2. Então, tempo verbal 1, já cresciditos usados. Então, dá uma ideia de algo relacionado ao passado. Então, aqui você está vendo que ele utiliza o verbo associado a esse quando já cresciditos, quer dizer. Então, tem uma questão aqui de passado. Agora aqui, quando ele usa esse agora aqui, estava, o estava aqui está dando um valor de presente, por causa do agora. Por isso que ele pede depois para você transcrever do texto do 1 e de 2 a expressão temporal que confirma cada um desses valores. Ora, quando ele pede para transcrever expressão temporal, é o quando já, quando, que dá uma noção de tempo, quando já cresciditos, quando estavam crescidos, e o agora aqui, que o agora também é o quê? Uma noção de tempo, presente, momento atual. Então, aqui, a resposta era, qual é o valor semântico do tempo verbal no 1 e no 2? No 1, quando já crescidos, usavam. Então era comum usar o quê? No tempo passado. Porque ele está falando quando já crescidos, quando já eram crescidos. E o no segundo, agora aqui estava, o agora aqui estava, o agora indica o quê? Eu torno presente um fato passado. Então, o agora atualiza, presentifica um fato passado. E aí, ele pede para depois você colocar a expressão temporal. A expressão, então, não é uma palavra, é uma expressão. Então, você tem aí o quando já, que dá uma noção de tempo, e o agora aqui, que também é uma expressão temporal. Ok? Questãozinha, assim, o aluno que assistiu a aula de verbo e sabe o uso dos tempos pretéritos, ele ia acertar o 1, eu acho que fácil, mas aí ele poderia não prestar atenção nesse agora e perceber que esse agora está atualizando, tornando presente o verbo estava. E a expressão temporal era ver justamente o que está ligado ao verbo aqui no caso. No primeiro caso, era uma oração subordinada adverbial temporal, né? E a segunda era o agora aqui, que está servindo aqui de valor temporal para o verbo estar. Essa era a questão número 2. Questão número 3. Pessoal, questão número 3, eu acho que a gente tem que observar uma questão que, quando você está na escola, você que vai estar assistindo esse vídeo, está no segundo ano, ou está no terceiro ano,
está se preparando para a prova da UERJ de 2026, preste atenção. O seu professor vai te dar uma aula chamada Vozes Verbais. Presta atenção nessa aula. Por favor, preste atenção, porque o professor vai falar de voz verbal, vai falar de períodos compostos. Ok? Isso daqui, se você entender esse mecanismo, quando cair uma questão dessa, você não vai cair na ratoeira. Aqui tem uma ratoeira. Veja bem. E ratoeira? Cedo se viu que as vocações dos dois pequenos não coincidiam. Olha o ser que está aí. Toda vez que você usa um verbo, eu sempre falo, olha a transitividade do verbo. O verbo ver, qual é a predicação do verbo ver? Quem vê, vê algo, vê alguém. Ou seja, se o verbo é transitivo, direto, vê algo, vê alguém, há uma regra que é clássica, que a gente coloca sempre nas aulas para aluno, falando o seguinte: o verbo é um verbo transitivo direto. Se ele está acompanhado do ser, inevitavelmente o que vem depois, esse ser aí, ele é sempre um pronome apassivador. Ou seja, ele forma uma voz passiva sintética. E o que vem depois é um sujeito paciente. Veja bem, verbo ver, se ele é transitivo direto, está acompanhado do ser, esse ser é pronome passivador. Se ele é pronome passivador, que as vocações dos dois pequenos não coincidiam, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cedo isso foi visto. Lembre-se que quando você tem uma oração subordinada substantiva, você sempre pode substituir a oração pelo isso. Então, cedo se viu isso. Isso. Eu estou falando aqui, ó. Cedo se viu isso. Cedo se viu isso. Então, isso é sujeito. Ele é um sujeito paciente ou um sujeito passivo. Já na segunda frase, eu tenho o verbo transitivo de novo, e aí eu não tenho ser. Então, cedo, alguém viu. Alguém viu o quê? Isso. O sujeito aí é residencial, verbo ver continua sendo transitivo direto, só que agora, como não tem pronome passivador, eu tenho um verbo transitivo direto, mais o objeto direto. Então, o sujeito é um sujeito desinencial mais verbo transitivo direto, mais objeto direto oracional. É importante que a gente deixe bem claro aí. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E isso quer dizer justamente o quê? Ora, isso quer dizer aí, no caso, que eu tenho um verbo que está na voz ativa e outro está na voz passiva. Ou seja, eu tenho um sujeito paciente e a outra tem um sujeito agente. Então, por isso que ele pede aqui, explique a diferença de sentido entre os períodos 1 e 2 a partir da mudança do sujeito do verbo ver. Ora, qual é a diferença? No primeiro caso, você tem uma ideia de sujeito paciente. O segundo, você tem uma ideia de um sujeito agente. E aí, né, você tem aí, no caso, que observar que, quando ele coloca aí aquilo que é visto, no caso, você generaliza a ação. Quando você bota na voz ativa, eu estou me referindo a uma única pessoa. Então, alguém viu, apesar de não estar identificado aqui, né, a ênfase está onde? Na voz ativa. Então, assim, eu tenho, na primeira frase, uma ideia de generalização, ou seja, da ação do verbo ver.
não é uma coisa de uma pessoa, são várias, porque o ênfase é do que é visto. Então, o que é visto aí, voz passiva. O sujeito é paciente. E você tem no segundo verbo ver o quê? Eu estou me referindo a uma única pessoa. Por isso, mesmo não identificando, a ênfase do que vê, a ênfase está em quem vê, que está na voz ativa. E aí vem, né? Quando você vê, por que ele optou pela primeira construção e não pela segunda? Quer dizer, ele queria deixar bem claro para a gente que as pessoas que conviviam com a família, que conviviam em torno da família, elas invejavam os dois porque a família era muito unida e eles invejavam os filhos dele. Então, tem aí essa ideia, ele procura destacar que é uma percepção, que havia uma percepção da sociedade. A sociedade olhava para eles e via que os garotos, um dava para a agricultura, outro dava para o gado, para a criação de gado, e que eram as duas forças econômicas da época, e os garotos, eles sabiam fazer. Então, havia uma identificação, um olhar da sociedade da época em relação àquilo que os jovens faziam na época. Então, essa questão aí era uma questão que eu acho que dava para você tirar 50% a galera que fez aí por conta da voz. Se você não percebeu a questão da voz, aí a coisa pegou. Bem, aula de ontem, lá eu estava passando essa aula e eu falei de como, né? Tinha colocado lá uma questão, aí eu falei, cara, olha só, o como, normalmente, quando ele é adverbial, quando ele é uma conjunção adverbial, ele pode ser usado com valor de causa, conformidade ou comparação. Aí aqui tem, Abel tinha o seu gado, Caim o seu agro, quer dizer, sua agricultura. E como mandava a tradição, quer dizer, conforme mandavam, de acordo com a tradição. Ou seja, esse como está dando uma ideia de acordo, estar de acordo. É uma ideia de conformidade. Então, na quarta, aí, a questão é uma relação de conformidade. E aí, né, ele pede para você, aí, no caso, ver o seguinte: em seguida, cite outro conectivo com esse mesmo valor. Ora, como eu falei, né? O como pode ser causa, pode ser conformidade, pode ser aí comparação. E aí, o como pode ser usado com que outro valor aqui? Pode ser usado com esse valor, no caso, né? Cite outro conectivo que pode ser usado é o conforme, segundo, consoante. São valores que você pode usar. O pontuante ninguém ia botar, né? Esse daí eu acho que ninguém ia colocar. O gabarito, ele abre para causa. Aqui. Abel tinha seu gado e Caim seu agro. Porque mandava a tradição. Uma vez que mandavam, aqui eu acho que a conformidade é mais direta do que a causa. Mas quem botou causa, o gabarito está aceitando essa daí. Então, assim, essa questão 4, eu acho que era a questão mais fácil da prova, era a questão assim, eu sempre falo que tem uma questão que um amigo meu sempre dizia essa expressão, é antidepressiva, aquela questão que você sai falando, pô, acertei, tô legal, pô, bacana, é a questão mais fácil que tinha para fazer. E estava aí. Então, esse como, ele tem um valor de conformidade, mas quem botou causa, eles aceitaram. No capítulo 4, pessoal, vou acelerar um pouco aqui, porque se a aula ficar muito longa, o pessoal começa a acelerar o vídeo, eu vou começar a falar rápido, tá bom? Então, o capítulo 4 é o capítulo em que Caim, ele vai embora, né? O Deus fala para ele, né? Fala para ele ir embora, ele quer se despedir dos pais, e ele fala, você vai falar o que para os seus pais? E aí Caim vai embora e ele se lança, né, na sua maldição em rodar e buscar outro lugar para viver. E aí a gente tem aqui um trecho pegando justamente esse momento em que ele está, ele adota na cidade Noá, cidade que ele chega, ele adota o nome de Abel, mesmo não sendo Abel, né? E aí ele está botando assim, quem és tu? Perguntou Caim. Cuidado, rapaz. Se me perguntas quem sou, estarás a reconhecer o meu direito de querer saber quem és. Esse é o velho que anda com as ovelhas atadas no baraço, né?
Nada me obrigará a dizê-lo. Vais entrar nessa cidade, vais ficar aqui, mas cedo ou mais tarde tu se saberá. Só quando tenha de ser ou não por mim. Diz-me, ao menos, como te chamas? Abel é meu nome, disse Caim. Enquanto o falso Abel vai andando em direção à praça onde, no deserto velho, se encontrará com seu destino, atendamos à pertinência, a pertinentíssima observação de alguns leitores vigilantes. Veja que aqui ele se aproxima do leitor, faz aquele jogo de trazer o leitor para dentro da história e falar sobre aquilo que está sendo falado. Veja, atendamos a pertinentíssima observação de alguns leitores vigilantes, os sempre atentos, que consideram que o diálogo que acabamos de registrar, olha só, eu estou comentando aquilo que foi falado, eu estou fazendo um comentário sobre a narrativa. Isso se chama metalinguagem, é um processo metalinguístico. E como eu estou usando a narrativa para falar da narrativa, o processo se torna metanarrativo. Mas vamos lá. O diálogo que acabamos de registrar, como acontecido, não seria historicamente nem culturalmente possível. De um lavrador de poucas e já nenhumas terras e um velho de quem não se conhece ofício nem benefício, nunca poderiam pensar e falar assim. Tem razão esses leitores, que eles não disseram aquelas palavras. É mais do que óbvio que as dúvidas, as suspeitas, as perplexidades, os avanços e recursos de argumentação estiveram lá. E aí vem a questão número 5. O fragmento 5 é um exemplo de metanarrativa. E quando o narrador faz referência ao processo de construção da própria narrativa. Aí ele pede, indique, olha o verbo, indique um recurso que caracteriza a metanarrativa aqui nesse texto. Então, quando ele faz referência ao leitor, quando ele usa o verbo no imperativo, atendamos, veja bem, a referência aos leitores, o uso do verbo no imperativo, a conversa com o leitor, isso são recursos que você bastava citar um. Se você botou referência ao leitor, ganhou. Ah, ele conversou com o leitor, beleza. Ah, eu falei do verbo no imperativo, beleza. Você poderia ter colocado qualquer um desses aí. E aí, a grande questão qual é? Se eu poderia ter usado o verbo no imperativo que estava aqui do texto, né? Ó, enquanto for saber o papapá, encontrará com seu destino alguns leitores vigilantes, como sempre atentos, que consideram que o diálogo que acabamos de registrar acontecido não seria historicamente nem culturalmente possível, de quem não conhece ofício nem benefício. Nunca poderiam ter falado. Tem razão esses leitores. Então, de novo, ele volta a falar dos leitores, que eles não disseram essas palavras. Mais do que óbvio, mais do que as dúvidas, as suspeitas, as perplexidades. Então, veja, aqui ele estava justamente fazendo esse papel dentro da narrativa. Então, é muito importante aqui, deixa eu ver, encontrará com o destino, atendamos, aqui ó, o verbo imperativo aqui, ó, atendamos leitores vigilantes, ou seja, trazendo o leitor para dentro da história, e ele está fazendo justamente uma metanarrativa. E aí, o que vai acontecer? Ele coloca, indica recurso. Você tinha 3 recursos que poderia citar. Agora ele pede para você explicar quanto o efeito do emprego, quer dizer, o que efeito ele coloca isso aí? No momento que eu trago um leitor para dentro do texto, eu me aproximo desse leitor. Então, tem um efeito de proximidade, de estar compartilhando, de estar ali justamente o quê? Falando com esse leitor. E fazendo com que esse leitor fique ali mais atento ao texto. Porque ele fala do leitor atento, mas tem um leitor que está desatento. E no momento que ele chama a atenção do leitor atento, o leitor que não está prestando muita atenção, ele passa a prestar atenção. Então, é um recurso, uma jogada do Saramago para poder trazer aí o leitor para dentro da narrativa. É uma questão aí, a questão 5 é uma questão que eu acho que dá para fazer, porque ele fala sobre essa metanarrativa, né? O que caracteriza essa metanarrativa e como ele, no caso, o efeito do emprego desse recurso aí no texto é um artifício que eu acho que dá para se perceber no fragmento aí.
Já no fragmento, o narrador interrompe a cena em curso para construir a meta narrativa. Nesse processo, o coletivo, enquanto, assume um papel importante. Explique o valor semântico, de novo, outra questão falando de valor semântico, expresso por esse coletivo para a construção da meta narrativa. Pessoal, enquanto, normalmente a gente usa para poder explicar a ideia de tempo. Ele é um coletivo temporal. E ele, quando é usado, ele normalmente, enquanto eu trabalho, ele brinca. Enquanto ele faz isso, ela faz outra coisa. O enquanto ele dá uma ideia de simultaneidade, de fatos que acontecem ao mesmo tempo. 2 ou mais fatos que acontecem dentro de um mesmo momento histórico. Então, quando ele interrompe a narrativa para fazer uma meta-narrativa, ele usa o enquanto, ele está fazendo o quê? Ele está assumindo que ele está fazendo uso de 2 fatos, de 2 situações que se dão no mesmo tempo, no mesmo momento. Então, indica a ideia de simultaneidade entre aquilo que narra e aquilo que está acontecendo. E aí ele interrompe a narrativa para poder se dirigir ao leitor. Então, essa ideia de enquanto aí é uma ideia de simultaneidade entre o fato narrado e a conversa com o leitor. Basicamente, é isso que ele está fazendo. Então, aí você tinha que saber o valor do enquanto. Eu, particularmente, pessoal, desculpa o barulho da minha cadeira irrita, tá? Peço desculpa, está faltando um óleozinho aqui para poder parar de fazer esse barulho horrível. Mas a questão 6 aí era uma questão de coletivo, era uma questão de você, o aluno que tem o hábito de leitura, e é uma questão que a gente, hora ou outra, está voltando para poder ficar falando. Sempre que a gente está lendo o texto, o enquanto aparece de uma forma bem marcante. Capítulo 12, o penúltimo capítulo do livro, é aquela cena em que ele pega a cena em que o Deus reaparece para falar com Caim. E aí bota assim, naquele exato momento, em meio a um trovão ensurdecedor e dos correspondentes relâmpagos pirotécnicos, eu chamei o tempo inteiro, quando estava comentando Caim, eu sempre falava para o pessoal para prestar atenção nessas palavras, nesses anacronismos que ele usa no texto, e como que ali reside algum tipo de crítica, alguma forma de fazer até mesmo ironia com determinadas situações. Veja bem, ele está dizendo que Deus aparece no meio, ele lança o trovão ensurdecedor, quer dizer, é uma forma de já deixar todo mundo confuso e tudo mais, e dos correspondentes relâmpagos pirotécnicos, quer dizer, o que é pirotecnia? Pirotecnia tem essa coisa de ficar justamente reluzindo, brilhando, mas é uma questão um tanto quanto pomposa demais, né? O Senhor manifestou-se. E a família de Noé, o próprio patriarca, prostraram-se no ato contínuo no chão, coberto de aparas de madeira, enquanto o Senhor olhava surpreendido a Caim. Ele perguntava, que fazes por aqui? Olha aí, parou. Se Deus é onipresente, onipotente, sabe de tudo, como é que ele não sabe o que Caim está fazendo ali? E aí, que fazes por aqui? Nunca mais te vi, desde o dia em que mataste teu irmão. Aí Caim corrige, enganas-te, Senhor. Vimo-nos, embora não me tenhas reconhecido, em casa de Abraão, nas azinheiras de Mambré, quando ias destruir Sodoma. Veja bem, Deus, é onipotente, onipresente, mas não reconheceu Caim em uma determinada situação. Lembre-se que Caim carrega a marca na testa, um lugar bem visível. E aí, o que acontece? Aí ele fala sobre a destruição de Sodoma. A fala de Deus foi um bom trabalho. Ou seja, na concepção de Deus, destruir Sodoma, destruir tudo, foi um bom trabalho. Esse, limpo e eficaz, sobretudo, definitivo. E aí, Caim diz, não há nada definitivo no mundo que criaste. Job, julgado está salvo de todas as desgraças, mas a tua aposta com Satã reduziu a miséria, e seu corpo está uma pegada chaga. Assim ouvi quando saí das terras de Uz. Já não, Caim, já não a pele dele sarou completamente, e os rebanhos que ele tinha duplicaram. E como os conseguiu ele? Dobrou-se a minha autoridade, reconheceu meu poder absoluto e ilimitado, que não tenho que dar contas senão a mim mesmo, nem deter-me por considerações de ordem pessoal. Lembre-se que a batalha dos amorreus foi ganha
porque, como disse o narrador, foi a única vez que Deus atendeu, a única vez que Deus atendeu ao pedido de um homem. E esse pedido foi feito. E esse pedido aconteceu. E esse pedido aconteceu o que acabou acontecendo. Quer dizer, ele fez os israelitas ganharem a guerra dos amorreus porque ele atendeu ao pedido de Josué. Então, assim, ele teria, naquele momento ali, cedido à vontade, ao capricho, porque teria um povo escolhido, preferido. E aí ele diz, e os filhos de Jobe tinha e morreram debaixo dos escombros de casa. Um pormenor aqui não há de dar demasiada importância. Olha só, um pormenor aqui não há de dar demasiada importância. Terá outros 10 filhos, 7 varões e 3 fêmeas como antes, para substituir os que perdeu. Ou seja, você perdeu o celular, ele te dá outro, para substituir o que você perdeu. E aí, da mesma maneira que os rebanhos. Sim, da mesma maneira que os rebanhos. Os filhos não são mais que isso. Rebanhos. Pessoal, esse texto é muito importante porque eu estou lendo, porque ele é fundamental você entender para poder fazer as questões 7, 8, 9 e 10. Todas elas estão girando sobre esse diálogo, que é um diálogo muito importante, e esse diálogo imaginário entre Caim e Deus, como a gente já viu na questão número 1, Caim é aquele cara que vai questionar Deus o tempo todo sobre seus limites, seus valores, suas ações, e uma coisa que fica muito mal resolvida para Caim é a morte de crianças inocentes em Sodoma. Deus havia feito um compromisso com Abraão de não matar inocentes. E ele matou as crianças inocentes. As crianças não estavam em pecado e elas morreram junto com os pecadores. E ali, como diz, né, Caão, quando Abraão diz, meu Deus, ele fala, o seu Deus não é o Deus delas. Então, assim, há várias críticas que ele foi colocando justamente para construir essa reflexão sobre a obra, sobre as ações e os textos e as passagens do Velho Testamento. E aí você volta aqui, né? José Saramago força os limites da expressão ao fazer o uso pouco convencional de sinais de pontuação e de recursos gráficos, principalmente em relação à marcação do discurso direto, que foi uma coisa que, assim, eu acho que todo professor que trabalhou Caim, Abel, chamou a atenção dos seus alunos, chamou a atenção sobre isso, sobre até o risco deles pedirem para você reescrever o trecho. Mas veja bem, com base no fragmento 12, descreva o verbo aí, descreva o recurso usado pelo autor para representar o discurso direto. E a gente sabe que o recurso que ele usa é justamente o quê? É o uso da vírgula seguido de letra maiúscula. Você tem aqui, aqui, temos a vírgula, que fazes por aqui, eu nunca mais te vi. Olha aqui, ele usou a vírgula, e dessa vírgula ele usou uma letra maiúscula. E isso ele vai fazer, vírgula, letra maiúscula, vírgula, letra maiúscula. Essa questão era uma questão muito tranquila, você responder essa primeira frase. E aí, quem fez a prova de 2018, que eu falei para a galera, pega a prova de 2018, veja, porque eles fizeram lá com a questão do ensaio sobre a cegueira, eles botaram uma questão que seria parecida com essa aqui. Por quê? Qual é o efeito que ele tem aí? Quer dizer, ele se aproxima da forma como se fala, e dá mais fluidez ao texto. E essa fluidez ao texto, ele faz com que o leitor ele tenha que ficar prestando atenção, que ele fique mais atento sobre quem está falando, e onde começa a fala de um, onde que termina a fala do outro, onde que é a pergunta, onde que é a resposta. Você precisa estar atento. Então, o efeito você força que o leitor leia com atenção para entender o que está sendo dito. Outra coisa, você tem aí uma questão de dar fluidez ao texto, torna o texto mais fluido. Quer dizer, você traz o texto, aproxima o texto da oralidade. Quer dizer, um falando após o outro, é como se você estivesse reproduzindo aquilo que está sendo visto ali na sua frente, a forma como se constrói o diálogo. Por isso, a questão 7 é uma questão que eu acho que todo aluno que fez questões sobre Caim mexeu com isso daí. Então, era uma questão que eu acho que dava para fazer na boa. Na questão 8, naquele exato momento, em meio ao trovão ensurdecedor e dos correspondentes relâmpagos pirotécnicos, o Senhor manifestou-se. E aí ele coloca, né?
por meio da intertextualidade do texto bíblico. Veja bem, Saramago dessacraliza. O que é dessacralizar? É você tirar aquilo que há de místico, aquilo que há, você retira aquilo que há de divino, aquilo que há de, que seria, vamos dizer, sagrado, por isso dessacralizar. Quando você fala dessacraliza, você, de certa forma, está dizendo que você está profanando, que você está tirando aquilo que seria sagrado, aquilo que seria divino. Então, veja bem, se eu estou tirando aquilo que é divino, então eu estou tirando a figura divina e seus efeitos, e seus feitos. Então, quando Saramago ele faz isso, e ele está dizendo que é um processo de intertextualidade, o que você está fazendo aqui? Quando você tem um texto e você tira o sentido original dele, você faz uma coisa chamada paródia. A paródia, aí veio a pergunta, até um aluno, né, o Miguel Laranja, me perguntou, mas você disse que a obra não é uma paródia. Olha só, a própria UERJ, alguns professores que gravaram o vídeo, falaram que não se trata de uma paródia, se trata de uma releitura. Uma releitura, e aqui, nessa questão, ele está falando que já é... Aí você vai falar para mim, mas eu respondi intertextualidade. Cara, intertextualidade já estava na pergunta. Então, falar que ele dessacraliza o texto, a figura divina e seus feitos. Então, ele pede, identifique o tipo de construção intertextual. Polifonia, paráfrase, paródia, citação, referência, são recursos que você tem justamente o quê? De intertextualidade. E aí ele bota que caracteriza toda a obra. Aí que está a grande questão, né? Nesse trecho, e aí entra uma questão, quer dizer, se havia esse discurso que o texto não é uma paródia, o cara coloca que caracteriza toda a obra. E aí que entra essa questão. Você fala que você não enxergou aqui o tipo, mas você poderia falar justamente o quê? Que a narrativa, ela faz uma reflexão crítica, ela utiliza as situações do texto. Quem botou que utilizou as situações do texto de forma questionadora, de forma reflexiva, você está respondendo dentro daquilo que é a obra. Que a obra toda, desde o início, é uma releitura crítica de passagens do Antigo Testamento, trazendo um olhar crítico sobre essas situações, questionamento sobre essas situações. Está dentro. Você respondeu isso, está dentro. Você não respondeu paródia, mas você respondeu que é uma releitura crítica de trechos e situações da Bíblia, e que elas são aí, no caso, questionadas, revisadas, e são aí, no caso, reconsideradas. E aí ele coloca, em seguida, indique um adjetivo presente no trecho acima que reforça a dessacralização de atos divinos, justificando sua resposta. Cara, adjetivo que eu tenho aqui é exato, ensurdecedor, pirotécnico, pirotécnicos. Por que pirotecnia, cara? Você fala de pirotécnico, seria uma coisa meio, vamos dizer assim, eu estou colocando de forma exagerada, querendo aí chamar a atenção de que Deus ele age de uma forma que seria, vamos dizer, próximo a um exagero. Ele age de forma exagerada para poder querer marcar que ele é poderoso, que ele é soberano. Então, aqui a gente tem o pirotécnico, aí a família de Noé, o próprio patriarca, o próprio contínuo, coberto, Senhor olhava surpreendido a Caim. O surpreendido poderia ser, porque os outros aqui, o pirotécnico, eu acho que é o adjetivo mais claro. Pessoal, ele botou adjetivo, então eu estou olhando aqui os adjetivos. Exato, ensurdecedor, pirotécnico, próprio, contínuo, coberto, surpreendido. Como ele está se referindo à questão da desacralização, o Senhor não deveria estar surpreendido. O Senhor seria onipresente, onipotente, ele deveria saber que Caim estava lá.
Então, ele não pode estar surpreendido. Então, assim, Deus mostra que ele não é onipresente ou onisciente, ele não tem ciência de tudo. Então, seria uma forma de Saramago chamar atenção para isso aí. Então, assim, até um aluno me perguntou numa aula do curso, porque o texto é uma paródia. Olha só, o texto não enxerga uma paródia, mas eu falei que é uma releitura, ele pegou eventos essenciais do Velho Testamento para fazer o quê? Para poder justamente fazer uma releitura crítica, uma revisão crítica e questionar, promover uma reflexão, trazer a reflexão para o leitor. Então, aqui você teria o pirotécnico, para poder falar sobre o exagero das ações de Deus, que seriam exageros desnecessários, e o surpreendido tem essa noção justamente de falar que Deus deveria saber que Caim estava lá. Até fica sugerido que Deus aparece porque ele teria visto que Caim estaria fazendo muitas perguntas a Noé, e não foi por isso. Então, assim, ele tem essa noção de que ele ser onipresente, poderoso, está ciente de tudo, essas questões se perdem. Então, a questão 8 seria uma questão que alguns alunos tiveram muita dificuldade, até porque havia na palestra essa questão de negar uma ideia de paródia, né? De não aceitar a ideia de paródia, e apesar que outros professores estavam falando sobre isso. Eu sempre defendi a ideia de que Caim é uma releitura crítica do Velho Testamento, e é uma forma de Saramago, que é um cara ateu, comunista, de origem humilde, ele observar a questão da religião por um olhar crítico, e não um olhar de uma forma submissa, de ficar aceitando aquilo que é dito, dizer que foi assim que aconteceu e pronto. Então, fica por aí a questão do comentário 8. Na 9, um pormenor, aqui não há de dar demasiada importância, terá outros 10 filhos, 7 varões e 3 fêmeas, como antes, para substituir os que perdeu, da mesma maneira que os rebanhos. E aí, no diálogo de Deus, Caim profere a frase sublinhada. E aí, veja bem, da mesma maneira que os rebanhos, o nosso amigo aqui, ele não tem a característica de fazer o quê? De usar sinais de pontuação. O que fica sugerido? Da mesma maneira que os rebanhos? Sim, da mesma maneira que os rebanhos. A fala de Deus, que começa com sim, é como se ele estivesse respondendo o quê? A uma pergunta. Então, quando ele pede para mim, identifique o tipo de frase proferida, tendo em vista o seu papel na comunicação, a frase seria uma pergunta. Como é que eu deduzo essa pergunta? Porque a frase de Deus que vem logo depois é sim, da mesma maneira que os rebanhos. Então, houve uma pergunta que gerou a resposta. Aí, em seguida, ele pede, explique a intenção de Caim. Olha só. Caim, quando ele diz que você vai repor os filhos da mesma maneira que os rebanhos, Caim está exercendo aquilo que é o papel questionador dele. Ele está fazendo ali uma questão. Peraí, você está dizendo que as crianças são assim, são bichos, são animais? É só matar, pegar outro, botar no lugar e está tudo bem? Não existe relação afetiva, relação amorosa, não existe nenhuma coisa mais íntima, nenhuma coisa mais próxima. Então, Caim, ele faz uma pergunta que soa como ironia, como várias falas que ele faz se referindo ao Senhor. Ele usa da ironia para justamente questionar essa questão, né? As crianças, elas têm o mesmo peso que o rebanho? Então, assim, essa ironia, de certa forma, ele está fazendo com que Deus querer mostrar que Deus, Deus, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? As crianças, assim como as crianças que você matou lá em Sodoma, não eram pecadores, não eram quaisquer pessoas, eram crianças inocentes. E você é capaz de matar crianças inocentes. Então, assim, essa frase aí, no caso, eu acho que a primeira frase, eu acho que dava para fazer. Você poderia não enxergar
que havia uma provocação ali de Caim em relação a Deus. Mas eu acho que a primeira parte, os 2 pontos aí para essa questão, você fatura, porque quando você leu da mesma maneira que os rebanhos, e aí o cara bota sim, da mesma maneira, o sim da mesma maneira faz deduzir que ele está respondendo a uma pergunta. Então, a pergunta, essa frase aí, não tem a pontuação, porque o Saramago não usa, e essa pergunta ela traz uma ironia em relação à ação de Deus. E aí, a gente passa para a última questão, que é do capítulo 6, que é uma coisa que eu li, assim, eu acho que todas as aulas que eu dei sobre Caim, eu sempre falava dessa frase, que eu acho que é uma frase que diz muito a ideia do livro. A história dos homens é a história dos desentendimentos com Deus. Nem ele entende a nós, nem nós entendemos a ele. Veja bem, nós, seres humanos, nós não conseguimos entender, não somos, Deus não nos compreende, Deus não entende o que nós queremos dele e nós não entendemos a ele. Então, assim, o fragmento acima faz uma síntese da obra de Caim, funcionando como uma metonímia do romance. Metonímia é parte pelo todo. Parte pelo todo, então Caim é uma parte daquilo que é a humanidade, o todo. Então, explique essa metonímia fazendo trajetória, referência a trajetória de Caim ao longo do enredo. Ora, Caim, a metonímia de Caim é que ele é um ser humano que está representando o quê? A humanidade, que é o todo. Então, essa seria a referência e essa seria a explicação. Agora, destaque ainda no fragmento as expressões que reforçam a ideia da metonímia. Então, que palavras nós temos aí seria justamente o quê? A nós, no caso, e a ele, no caso, né? Porque aí ele, Deus, não entende a nós, humanos, e humanos não entende quem? A ele. Ele seria aí, no caso, o quê? Deus. Então, ele usa nós para falar da humanidade, e o ele, aí, o a ele, seria justamente quem? Deus, que não nos entende, né? Logo, essa foi a prova. Qual é a avaliação que eu faço? A prova foi uma prova equilibrada, muito boa. Ela exige do candidato atenção para fazer. E o mais importante é que você não vai responder igual ao gabarito. Você vai responder justamente como? Você vai responder essas ideias que foram aqui trabalhadas. Bem, espero que esse vídeo ajude você a compreender melhor a prova, ajude a compreender e pensar melhor a prova. E agora, a sorte está lançada, que você que vai fazer, você que fez o vestibular 2025, espero que você consiga a sua nota e consiga a sua aprovação. Eu falo que prova fácil não é boa para ninguém, porque a nota sobe. A prova vida média, ela vai separar aqueles que estudaram daqueles que não estudaram e que vão pensar numa prova de uma forma mais coerente. Fora isso, nenhuma surpresa. Eu acho que Caim fica aí encerrado. E agora é esperar as notas que vão sair aí. Eu acho que as notas saem em janeiro. Agora tem que ver o calendário aqui, porque para a gente pensar. Ok? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado. Até a próxima aí, galera.